Boa noite, amigos e amigas que me acompanham aqui no canal do YouTube. Os atleticanos estão mais felizes do que pinto no lixo. Amanhã, Patrick se apresenta na Cidade do Galo e Jair se apresenta no Vasco da Gama. Patrick, como já lhes falei, é um jogador que vai acertar em cheio no time do Atlético, tendo em vista que o treinador Kudê já o conhece. E o que me deixou hoje até sem entender como alguns programas, porque eu como jornalista gosto de assistir a alguns programas e numa mesa redonda o que estava se discutindo, acreditem, era se o meio de campo do Atlético anterior era melhor do que o meio de campo atual. Ora, como você vai ficar discutindo isso num programa durante 1h30? Como? Se o meio de campo anterior, com o Alan, Jair, Zarate e Inácio, eram esses quatro que jogavam mais, esses trabalharam com dois treinadores, o Turco e o Cuca, sendo que o Cuca trabalhou 2 vezes, né, porque saiu, depois voltou. E o meio de campo que poderia ser, que não é o meu meio de campo, Alan, Edenilson, Patrick e Zarate. Então, se eu pergunto, se metade ali dos comentaristas estavam dizendo que o meio de campo anterior é melhor, então por que o Atlético trocou? Bom, não tem cabimento. Pelo contrário, o que esses comentaristas às vezes esquecem é de que cada treinador tem o seu desenho tático na cabeça. Senão, não precisava trocar de treinador. Né? Não precisava trocar de treinador. O que acontece? Aquela mesa redonda se torna aquela conversa de botequim, conversa de torcedor. E quando nós chegamos diante dos senhores e das senhoras para emitir um pensamento sobre A ou B ou C numa equipe, nós pensamos muito e queremos saber se nós temos condições para isso, se nós vivenciamos esses momentos de futebol para poder entender por que o Kudê preferiu indicar outros jogadores do que a manutenção daqueles que estavam. Cada treinador tem a sua maneira de jogar. E cada jogador desempenha um papel dentro de campo que o torcedor às vezes nem percebe. Mas ele, normalmente, o futebol que ele apresenta é o complemento de outro futebol apresentado por outro colega de campo. Então, o que acontece? Não adianta você chegar e ficar discutindo se o Jair é melhor do que o Edenilson, se o Nacho é melhor do que o Patrick. Não adianta. Está na cabeça do Kudê o que ele quer. Porque o futebol é feito de conjunto. Aí você vai me dizer, mas Levi, conjunto o futebol é igual um treinador ser chamado para a seleção brasileira e ter que escolher
os 11 titulares e os 11 reservas. Ele quer saber se um jogador completa outro jogador. Então não adianta você chegar lá e simplesmente colocar dentro de campo. Então, o Turco tinha a sua maneira de jogar, o Cuca tinha a sua maneira de jogar e o Cudê tem a sua maneira de jogar. Então não adianta ficar com a mesa redonda ocupando um tempo dentro da televisão, falando aquilo que pessoas não vivenciaram. Uma ocasião, eu estava como diretor do Fortaleza, ou general manager do Fortaleza, e foi uma época que o Josimar, os mais velhos, lembram de Josimar? Josimar estava jogando aqui em Minas Gerais, no Uberlândia, já estava no final de sua carreira, mas tinha ainda um potencial para vestir a camisa do Fortaleza. Quando eu levei o Josimar para Fortaleza, houve uma gritaria muito grande dos comentaristas. O Fortaleza vai barrar o Expedito, lateral direito? Não. É porque eu, como general manager, conversei com o Rui Guimarães, que era o treinador, e nós precisávamos de um jogador que jogasse pela direita e que fizesse o trabalho sem esforço, sem aquela obrigação do treinador ficar treinando, vai e volta. O Josimar fazia isso. Então ficou o Expedito na lateral direita, um grande lateral, um garoto novo, na época tinha 20, 21 anos, e o Josimar. Pronto, morreu o assunto. Então o futebol é isso. Futebol é isso. Se porventura fosse outro treinador, colocaria o Josimar na lateral direita? Não, mas nós queríamos exatamente, era preencher aquele lado direito de ataque do Fortaleza. Então a mesma coisa, então ficam aí já dando pitacos, o que vai ser, forçando a barra. Porque, por exemplo, eu tenho falado aqui que pelo que eu conheço o Cudê, eu acho que o Otávio renderia muito mais para o Galo do que o Alan. O Alan é lento, o Alan não sabe dar passe, o Alan não sabe chutar em gol, o Alan sabe sim marcar. E como eu já falei, já que ninguém quis Alan, agora nessa troca aí de jogadores e transferência de jogadores, o Alan poderia ser um lateral esquerdo, e talvez ele fosse até melhor do que aonde ele joga, exatamente no sistema do Cudê. Já o Otávio não, ele poderia muito bem jogar, vinha de trás, o Edenilson cobriria, ou próprio, às vezes um zagueiro adiantaria. Eu não quero entrar aqui em detalhes, mas é a minha maneira de pensar. O Alan, na minha opinião, ele não tem a titularidade no Atlético, para o Atlético que eu penso. E na frente, ora, meu amigo, pelo que o Nath jogou o que o Nath jogou no último ano, Patrick joga com um pé só. Patrick tem mais força. E no sistema do novo treinador, é marcação e muita força. Então eu acho que é uma perda de tempo, e às vezes o torcedor fica ouvindo aquilo e não acrescenta nada, porque vai depender do Cudê. Ou, por exemplo, como é que o Hulk vai jogar? Você sabe? Não, mas os comentaristas começam a dizer, Hulk assim, assim, assim. Não é por aí, gente. O jornalista, o que vai comentar alguma coisa, tem que mostrar que tem conhecimento, mas também não vai meter o pitaco, dar o pitaco para poder escalar o time do Atlético ou outro time. E isto aconteceu muitas vezes em 21 e 22, que muitas vezes
o Atlético poderia apresentar um futebol melhor, mas não, era tanto pitaco, que no final perturbava. Queira ou não, perturba o elenco. Porque o elenco chega para treinar, não, porque eu ouvi na rádio isso, ouvi naquela emissora isso, eu vi não sei o quê. Então isso perturba a parte interna do clube. Então o comentarista tem que dar a sua opinião, mas sem querer interferir em escalação. Então eu acredito que as mudanças foram muito, muito boas. Muito boas mesmo. Então hoje o Atlético só precisa realmente do que o Atlético está procurando. Um outro lateral direito, entendeu? E pronto. O Zarate machucou, mas tem aí o Johan, o Igor Gomes. Eu estou falando, mas eu não sei o que está na cabeça do Kudê. Eu não sei. Entendeu? Então, eu, por exemplo, tenho lá o Pavon, o Patrick poderia fazer o trabalho do Zarate e o Pavon entraria pela esquerda. Então, isso aí é um comentário que a gente faz para mostrar que tem conhecimento. Agora, querer comparar um quarteto que já jogou com um quarteto que vai jogar, não. E por outro lado, se for mesmo o Alan, Edenilson, Patrick e Zarate, o Alan e o Zarate já estavam lá. E o Edenilson com o Patrick estão chegando. Então é uma perda de tempo, é muito pitaco, entendeu? E parece que não, mas perturba muito o trabalho interno. O jogador, a família do jogador, escuta, fala assim, puxa vida, mas você não vai jogar como titular? Porque ficam falando tanto, que aí começa a esposa, até mesmo um filhinho lá que gosta de futebol. Então o futebol não é assim não. Então olha, eu acho que o Galo está muito bem. E só para encerrar, essa história de jogar fora de Minas Gerais. Agora mesmo o Tombense está fazendo a proposta ao Galo para jogar em Brasília. Na minha opinião, é uma boa, porque o Galo normalmente, né, ele freta um avião e tranquilamente está lá em Brasília para jogar. E o estádio vai estar praticamente lotado, porque o Galo tem muitos torcedores em Brasília, Distrito Federal, e o gramado é bem melhor, porque, por incrível que pareça, o Galo vai cansar menos indo a Brasília do que jogando no interior de Minas Gerais, como todos nós sabemos aqui em Minas Gerais, que é difícil, porque não tem, por exemplo, como chegar de avião, tem que ser de ônibus, isso é muito cansativo. E daqui de Belo Horizonte para Brasília é um pulo. E então acho que a qualidade do futebol será melhor apresentada. Meus amigos, minhas amigas, mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo aqui. E como sempre, a gente está dando a nossa opinião, mas nós não estamos querendo mudar nada. O futebol que será apresentado pelo Galo é um futebol da cabeça do Kudê e que nós não sabemos como será. Então não adianta dizer isto ou aquilo, não adianta. Já quiseram até sacrificar o futebol do Dodô. Por quê? Quem vai decidir é o Kudê. Boa noite mesmo, de Levi Lafetá, jornalista, escritor, bacharel em Direito e general menos de futebol. Então, quem está falando aqui não é Gago. Boa noite.